Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, verso 9. Diz o texto bíblico: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu Senhor esquadrinha o coração e prova as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pai, nós pedimos luz do Senhor nessa manhã sobre nós, nos expomos aqui a Tua palavra e que ela seja viva e eficaz, penetrante no solo do nosso coração. De fato, ó Deus, essa canção possa se tornar uma realidade em nós, e tudo que há em nós, seja o coração, alma, mente, tudo que há em nós, todo o nosso ser, possa de fato ser entregue nas Tuas mãos nessa manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Irmãos, depois de falarmos aí sobre a pessoa do Espírito Santo, nós falamos aí desde o início, e ainda pensando sobre o que nós abordamos, sobre toda a série que compartilhamos aqui, eu gostaria de iniciar, a partir de hoje, e falar por algumas semanas sobre o coração. Algumas semanas atrás a gente teve uma reunião de presbitério, estávamos conversando sobre alguns assuntos referentes à igreja, ao estado da igreja, nossa preocupação em alguns aspectos espirituais e também liturgia e tudo mais, e veio esse desejo no meu coração de falarmos sobre isso, né? John Calvino, a gente sempre fala aqui, ele tem uma citação que fala que o coração ele é uma fábrica de ídolos, ou seja, o problema do ser humano ele nunca é apenas comportamental, ele tem algo mais profundo dentro dele, ligado ao coração, ligado à adoração. Então, geralmente quando nós estamos enfrentando algum tipo de problemas na vida da igreja e também na nossa própria vida como ser individual diante de Deus, isso está muito ligado à adoração desordenada do nosso coração. A Bíblia ela vai mencionar o coração um pouco mais de 900 vezes, para você ter uma ideia. E a teologia reformada, do qual a gente se baseia aqui para trazer a doutrina para a nossa igreja, ela sempre deu centralidade ao coração, mas não como um órgão emotivo, ou não como algo emocional, romântico, mas como um centro da vontade, dos desejos, das afeições, um centro onde está ligado ali as nossas motivações e também a nossa compreensão. O sábio Salomão, ele vai dizer lá em Provérbios capítulo 23, aliás, que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração. Então eu acredito que se a gente perguntasse para qualquer pessoa hoje na face da terra, que não conhece a Deus, se ela confia no seu coração, é bem provável que a gente vai ter uma porcentagem muito alta das pessoas dizendo que sim, que ela confia nos seus instintos, no seu coração. Ao contrário de que quem conhece a Deus e tem um pouco mais de entendimento sobre a natureza humana, ele vai hesitar em falar que confia no coração, embora às vezes a prática não condiz com o que ele fala. A gente tem essa lacuna, né? A gente fala algo, mas a prática revela completamente o contrário. Mas o ponto central que eu queria trazer nessa manhã aqui, e a partir de hoje, a partir desse texto de Jeremias, é algo mais profundo do que simplesmente confiar nos nossos sentimentos. Porque o que a gente vê a Escritura mostrar é que há em nós uma inclinação ativa, mesmo depois da conversão, em distorcer a verdade para preservar alguns comportamentos na nossa vida.
ou então para justificar outros comportamentos. Então o coração, ele não apenas erra, mas ele tem a capacidade de trabalhar junto com a natureza humana para manter o erro parecendo que é algo justificável. E é por isso que a gente percebe em algumas pessoas que elas são até sinceras, mas elas podem estar sinceramente enganadas, sinceramente sendo motivadas por sentimentos que não condiz com a palavra de Deus. Como exposto por Calvino e também por Jonathan Edwards, o problema não é a nossa falta de informação bíblica, a nossa falta de informação cristã, mas o problema está numa disposição interna que tem a tendência de resistir à verdade de Deus. E isso não tem nada a ver com maturidade cristã. Todos nós, em níveis diferentes, sejam mais maduros ou não, nós sempre teremos essa tendência em resistir à verdade. E isso explica o porquê que mesmo diante da palavra exposta de Deus, nós tentamos reinterpretar a Bíblia, nós tentamos atualizar a Bíblia, nós tentamos suavizar o que a Bíblia diz, e nós tentamos até mesmo adiar a nossa obediência em relação ao que a Bíblia nos orienta. E isso não é por falta de ignorância, nem por falta de informação, porque se você olhar para toda a vida cristã, você tem inúmeros livros falando sobre isso. As prateleiras cristãs estão cheias de livros, bons e ruins, estão cheias de informação, mas nós temos essa tendência de resistir à verdade por causa da nossa autopreservação espiritual. Então a solução não está a gente viver numa auto-introspecção, e a solução também não está numa disciplina rígida do nosso comportamento. A gente abordou isso sobre a série ali no Andando no Espírito. Mas a solução da nossa vida, meus irmãos, constantemente, diariamente, é o que eu repito aqui muitas vezes, está em se expor à luz divina, diariamente, constantemente, pedir para que Deus sonde o nosso coração. Porque quando Deus faz isso, Ele não apenas revela as áreas que precisam ser alteradas na nossa vida, mas Ele revela muito mais coisas profundas. Ele revela as motivações, Ele revela as intenções que estão desordenadas no nosso coração. E a verdadeira mudança ocorre quando a gente para de confiar nessa autoavaliação que a gente faz e nos submetemos ao que Deus diz na sua palavra, ao diagnóstico de Deus, ao que a luz de Deus revela. É por isso que o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, traz luz às minhas trevas. Você vê que o salmista, ele não entra numa introspecção, ele começa a avaliar a si próprio. O salmista, ele clama a Deus para que Deus lhe mostre o que nem ele mesmo consegue perceber, o que nem ele mesmo consegue diagnosticar, porque é só assim que uma mudança real pode acontecer. Se não for, é tudo superficial. Ao sermos expostos à palavra de Deus, ao sermos expostos ao que o Espírito fala conosco, fala no nosso coração, você pode ter certeza, o engano perde a força, e tem a capacidade de nos levar a um arrependimento que é genuíno, e a transformações que são sustentadas por essa verdade que liberta. Por isso que Jesus vai dizer para os fariseus: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? Sendo que os fariseus, eles eram peritos na lei. É a verdade daquela que procede da boca de Deus, daquela que é o diagnóstico de Deus, das intenções do coração. Então não se trata apenas de comportamento externo, não se trata apenas de regras, não se trata de olhar somente para dentro de si com os olhos humanos, como nós lemos aqui no texto bíblico: a ninguém conheceis segundo a carne, nem a você mesmo. Se trata de confrontar o auto-engano do coração. A tragédia nossa
pode ter certeza disso, uma das orações que eu faço constantemente, é a gente viver uma vida cristã convicta, achando que está bem diante de Deus, mas não está. Só que há tanta convicção nossa que nós estamos bem diante de Deus, que a gente não consegue enxergar. Jonathan Edwards, ele vai falar sobre uma profunda necessidade nossa de santidade, mas uma santidade que não é a aparência, mas é uma revelação verdadeira que tem a capacidade de nos levar ao arrependimento profundo. Então veja o que Jeremias está falando aqui. Aliás, Deus está falando através da vida de Jeremias. Qual que é o contexto? Onde que Jeremias está inserido aqui para Deus falar essa palavra através dele? Jeremias está profetizando para o povo de Judá, e isso ocorre pouco tempo antes da destruição da Babilônia, mas ele está falando para um povo que é religioso, com um povo que tinha práticas religiosas externas, bonitinho, o culto, tudo certinho, tudo mantendo ali, mas um coração distante de Deus. Jeremias está diante de um povo onde há uma idolatria misturada com um culto verdadeiro, e isso gerava nesse povo uma falsa segurança espiritual, porque eles imaginavam: não, nós somos o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus tirou do Egito, nós somos a nação de Deus, a nação escolhida. E é justamente por causa dessa falsa segurança, dessa convicção interna de ser o povo de Deus, mas com o coração distante, é que levou o povo de Israel a resistir à própria correção de Deus. E é inevitável a gente olhar para esse cenário e não nos enxergarmos nisso, com o estado da igreja atual, e muitas vezes a nossa vida também num estágio também nesse nível. Aí vem Deus através do profeta Jeremias e faz um contraste. Qual é esse contraste? O homem que confia na sua própria força, na sua própria segurança, na sua própria energia, na sua própria convicção, e o homem que confia no Senhor. E ele dá os dois diagnósticos. O homem que confia no seu próprio instinto, no seu próprio coração, na sua própria confiança, ele é maldito. Mas o homem que confia no Senhor, esse é bendito. Então o problema daqui do povo de Israel não era falta de religião, nem falta de culto, nem falta de liturgia. O problema desse povo era um coração corrompido, confiando em si mesmo. Isso não foi escrito para o mundo, não foi escrito para quem não conhece a Deus, isso foi escrito para a gente de Deus. E como que a gente pode aprender com esse povo, meus irmãos? A primeira coisa, não confie no seu coração. O texto vai dizer: enganoso é o coração. Veja como que Deus fala aqui, através da vida do profeta, como que ele faz um diagnóstico de que não se trata apenas de um coração frágil, mas se trata de uma distorção da percepção da vida com Deus, uma distorção espiritual, podemos dizer. O texto aqui não diz que o coração de vez em quando erra, o texto não diz que o coração de vez em quando nos engana. Não, o texto diz que o coração é enganoso, é um diagnóstico, não é de vez em quando, não é às vezes, diz que ele é, por natureza, enganoso. Isso significa que o nosso coração, ele tem a capacidade de produzir uma falsa leitura da realidade. O nosso coração tem a capacidade de nos levar a confiar extremamente naquilo que, em algumas situações, nos afasta de Deus, e nos levar para tão distante de Deus, num sentido de percepção espiritual, que
a gente está convicto que a gente está bem, mas não percebe Deus mais. E é por isso que em Provérbios, Salomão novamente vai dizer que confiar no próprio coração é uma insensatez. Se a gente fosse atualizar nas palavras do John Toledo, uma burrice. Porque o critério interno ele já está comprometido. O critério dessa avaliação já está corrompido. Então o problema não é as nossas convicções. O problema é aonde essas convicções estão empenhadas, aonde elas estão sustentadas, aonde elas estão baseadas. Porque se for no nosso próprio entendimento, no nosso próprio coração, está corrompido. Distorce a nossa realidade. E essa dinâmica é tão perigosa, meus irmãos, porque o coração ele não apenas vai nos induzir ao erro, ele vai fazer a gente enxergar o erro como correto. Ele vai nos levar até mesmo justificar o erro. Inclusive vai nos lembrar de alguns textos bíblicos para justificar o erro. Por isso você tem um monte de gente aí tirando o texto fora de contexto para justificar os seus comportamentos, as suas ideias loucas. E é aqui que a observação de Calvino ganha peso. O coração é uma fábrica de ídolos. Constantemente ele está tentando produzir algo para substituir a Deus. Constantemente. Enquanto tenta nos convencer de que as nossas escolhas são legítimas, mesmo não sendo. É assim que o pecado entra na nossa vida, que a falta de percepção espiritual entra na nossa vida, que a sequidão espiritual entra na nossa vida. E a gente não percebe, porque o coração fabricou uma falsa realidade. A gente não percebe essa falsa realidade. E aí a gente toma decisões erradas, nos baseamos em coisas erradas, oramos de maneira errada, inclusive, que é o que o texto bíblico vai dizer, né? Que a gente não tem as coisas, porque a gente nem sabe orar direito. Por quê? Porque o coração está fabricando uma falsa realidade. O nosso apoio está em algo que está corrompido. É como um GPS quebrado. Hoje em dia a gente não usa mais GPS, né? Usa o Waze, Google Maps. Mas eu tenho uma história interessante. Na época que era tudo mato e tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada. E a gente precisava chegar em Goiânia para buscar um material. E aí nós colocamos o GPS lá. E eu estou vendo que essa viagem está demorando. De repente a gente chega numa cidade, na beira da pista, o GPS, você chegou ao seu destino. E aí na beira da pista assim, sem nada. E aí a gente parou um carro assim, onde que a gente está? Você sabe dizer onde a gente está? Vocês estão em Brasília. A gente tinha que chegar em Goiânia. A gente passou e foi lá para Brasília. O GPS. Isso revela bem, ilustra bem a condição do nosso coração. Porque o problema não está na sinceridade de chegar ao destino. O problema está na confiar em uma fonte que está corrompida, está desatualizada. E quanto mais a gente confia, mais a gente se distancia do destino. É dessa forma que nós, às vezes, podemos viver numa paz com Deus, numa segurança emocional, numa forte convicção de que estamos corretos, e ainda assim estarmos andando completamente fora da vontade de Deus. Isso aqui expõe uma verdade desconfortável para nós, uma verdade que muitas vezes a gente não gosta de admitir, que sinceridade não é nenhuma evidência de verdade com Deus. Sensação de paz não é prova de que Deus está satisfeito conosco. E é por isso que a gente precisa de uma ruptura com essa falsa segurança, com esse falso coração, porque nem todo sentimento vem de Deus, nem toda paz é sinal de alinhamento com Ele, e nem toda convicção reflete a verdade de Deus. O nosso coração precisa ser exposto à Escritura. O nosso coração precisa constantemente ser confrontado.
constantemente submetido à verdade da palavra de Deus. Nós não podemos ficar validando os nossos sentimentos, nós não podemos ficar validando a nós mesmos. E a pergunta inevitável para nós é: em quais áreas que a gente tem dado peso mais ao que nós sentimos do que ao que Deus já revelou na sua Escritura? Porque é exatamente aqui que nós precisamos romper com o engano que se estabelece e sustenta essa falsa realidade. Alguns vão dizer, né, sobre Colossenses capítulo 3, até coloquei isso aqui porque já imagino que alguma pessoa possa pensar, mas a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração, nós não temos que seguir a paz de Cristo. E algumas pessoas vão justificar as suas decisões, as suas escolhas, baseados no que está sentindo. Só que o contexto da carta do apóstolo, ele está apontando não para um sentimento individual, ele está apontando para uma paz onde Cristo está governando uma comunidade. Percebe que, tirando Timóteo, todas as cartas do apóstolo Paulo são endereçadas a uma igreja, a um povo que está submisso à sua palavra. Ali a correção, ali a exortação, ali a submissão uns aos outros, ali há amor uns aos outros. Por isso, a paz do que governa o coração, a paz que é o árbitro do coração, não é uma paz individual, é uma paz que é coletiva. É uma paz onde Cristo está governando. O árbitro não é uma emoção interna, é uma realidade da igreja que está alinhada com Cristo. Por isso que usar esse termo, eu senti paz, como um critério, é incorrer na distorção do texto. E é ignorar o propósito original do texto para o qual foi escrito. Porque a Bíblia não pode contradizer a si mesma. Provérbios vai dizer o quê? Na multidão de conselhos, há sabedoria. A própria Escritura aqui, ela vai corrigir essa interpretação. Porque o texto de Jeremias que nós lemos diz que o coração é enganoso, confiar nele é insensatez. Então a paz não pode ser individual para uma decisão nossa. Ela tem que ser consequência de uma obediência à Escritura numa paz que é coletiva. Existe uma paz que vem do Espírito na comunidade e existe outra que nasce do auto-engano, dessa distorção da realidade espiritual na nossa vida. Jeremias 6,14, o profeta vai anunciar: ai de vocês profetas que diz paz, paz, quando na verdade não há paz. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é, não é se eu sinto paz, mas é se a minha paz está de acordo com o que Deus já revelou na igreja, ou para a igreja na sua Escritura. Porque é paz que contradiz palavra, não é direção, é uma ilusão. Não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que o Senhor fala é: quem o conhecerá? Se esse coração é enganoso, quem o conhecerá? Olha como que Deus amplia aqui essa questão do coração. Porque Deus, ele não limita o coração, pelo contrário, ele diz que ninguém pode conhecer o coração. O ser humano não tem essa capacidade de discernir o próprio coração, de discernir a profundidade das suas intenções e as suas motivações. Não é uma questão de desconhecer detalhes, mas o que Deus está falando para nós é de uma incapacidade real de perceber a própria condição com clareza, de perceber a própria realidade. Sabe que aquela sensação que a gente tem que sempre tem alguém pior que nós? É exatamente isso. Quando a gente pensa que sempre tem alguém pior do que nós, é porque a gente desconhece a própria realidade do coração, a própria realidade, a capacidade de fazer o mal que reside no nosso coração. Embora Deus tenha nos dado um coração novo, que é uma outra distorção, né? Mas se Deus me deu um coração novo, por que eu não posso confiar no meu coração? Porque aí entra as duas naturezas. Porque antes você estava morto para os seus pecados, como diz Efésios. Eu e você estávamos mortos, a gente não conseguia perceber o mal. A partir do momento que Deus nos dá um novo coração, a gente consegue perceber o mal.
Só que o velho coração ainda está lá. A capacidade de fazer o mal ainda está lá. A capacidade de fazer coisas inimagináveis ainda está lá. É sobre isso que Tiago alerta, quando ele vai falar lá em Tiago capítulo 1, verso 22, onde diz: vocês ouvem a palavra, mas se vocês ouvem e não praticam, estão enganando-vos a vós mesmos. Você sabe que até o apóstolo Paulo, meus irmãos, que foi ao terceiro céu e viu coisas que não conseguem nem ser descritas por palavras humanas, nem ele confiava em si próprio, porque lá em 1 Coríntios capítulo 4 ele vai dizer: quem me julga é o Senhor. Porque a gente não tem essa capacidade de enxergar com clareza a nossa própria condição. Tiago alerta que é impossível que é possível a gente ouvir a verdade e ainda assim viver enganados. Isso expõe uma realidade para nós que é desconfortável, que a gente pode estar no caminho de Deus enganados, que a gente possa passar a nossa vida cristã dentro de uma igreja enganados, que a gente pode estar plenamente convencidos, mas ainda assim enganados. O auto-engano é a coisa mais perigosa para um cristão, é a coisa mais perigosa para uma igreja, porque vem acompanhado de justificativas, e algumas delas, como eu falei, até espirituais, argumentos que a gente usa até a Bíblia para poder se sustentar em cima dela. Jonathan Edwards já alertava sobre isso também, que as emoções, as convicções podem muito bem simular uma espiritualidade sem ter o fruto da regeneração. Ou seja, a gente pode se sentir bem, mas não estar bem diante de Deus. É como você entrar naqueles brinquedos dos parques de diversões, onde tem vários espelhos distorcidos. Você acha até engraçado, porque você reconhece a sua semelhança ali, mas tem algo distorcido ali. Você reconhece a imagem, mas ela está alterada. O coração, quando a gente confia no coração, é exatamente isso. A gente às vezes pode reconhecer a espiritualidade, mas ela está distorcida, ela está alterada. O problema não é uma ausência de visão, o problema é uma visão que está distorcida, que está comprometida. O coração funciona exatamente assim quando o homem confia nele. Ele permite que nós nos vejamos, mas de forma desajustada. Permite que a gente enxergue a realidade, mas a partir dos nossos próprios interesses. Inclusive, Paulo vai confrontar a oração isso. Vocês não têm porque vocês querem gastar com seus próprios interesses, com seus próprios desejos. É por isso que é tão fácil a gente justificar algo que a gente quer manter na nossa vida. É por isso que é tão fácil que, se a gente quer fazer algo, a gente vai arrumar 1001 argumentos. Mas se a gente não quer fazer, a gente vai arrumar outros 1001 argumentos também para não fazer. É fácil, porque o coração consegue dar essa distorção. E é difícil a gente admitir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos confronta. É difícil bater no peito e dizer para Natan: esse homem sou eu. Davi diante de Natan falou: olha, havia um homem, tinha as ovelhinhas e lá. Aí Davi indignado: quem é esse homem? Nós vamos matar ele. E Natan fala para ele: esse homem é você, que pegou a mulher de Urias. E aí Davi bate no peito: misericórdia, que eu caia nas mãos de Deus. Então é fácil a gente argumentar, mas é difícil nós admitirmos. A gente pode estar espiritualmente distante de Deus e ainda assim achar que estamos próximos. Podemos estar endurecidos e pensar que isso é maturidade. A gente pode estar em sequidão espiritual e chamar isso de processo de Deus. Eu estou em processo. Meus irmãos, quais são os comportamentos que eu e você já começamos a justificar?
Há quanto tempo será que o nosso coração não é encharcado pelo orvalho do Evangelho? Porque é exatamente nesse ponto que o auto-engano deixa de ser conceito e se torna uma realidade na nossa vida. O coração é a fonte do pecado. O coração é a fonte do nosso auto-engano, das nossas justificativas, dos nossos afastamentos, da nossa sequidão. É por isso que Deus fala, terceiro ponto aqui, ele é desesperadamente corrupto. Deus vai revelar que o problema do coração não é ocasional, não é superficial, ele é estrutural. Ele já é assim. E Jesus vai confirmar isso lá em Marcos capítulo 7, quando ele vai dizer que do coração procede adultérios, assassinatos. É o coração, o problema é o coração. Os nossos pecados não vêm de fora, os nossos pecados brotam de dentro. Paulo reforça isso em Romanos 3, dizendo que não há nenhum justo sequer na terra. Ou seja, a corrupção é interna e é universal. Isso desmonta a ideia de que o erro está nas circunstâncias, de que o erro está no ambiente, de que a raiz do problema está nas áreas. Os igrejados falando que o problema é a instituição. O problema não é culpar o ambiente, o problema é o coração. O problema não está nas pessoas, nas situações. O problema está no nosso coração, na forma de desviar o verdadeiro diagnóstico do nosso coração. O coração sempre vai tentar usar fatores que são externos como justificativa, mas a origem do pecado está no coração. A origem de qualquer problema está no coração. John Owen ele vai expor essa urgência dizendo que se o pecado não for mortificado, ele dominará o indivíduo. Não é uma questão de controle, de comportamento, mas a questão de travar uma guerra contra uma inclinação que está tentando tomar o controle de volta a todo momento. Por isso que o texto bíblico de Paulo vai dizer: santifica Cristo no teu coração. Santificai a Cristo no vosso coração. Ou seja, que Cristo realmente governe. Como a gente falou na última mensagem sobre andar no Espírito. Andar no Espírito é quando o Espírito está governando, é quando Cristo está governando, e não os nossos sentimentos, os nossos achismos, e as nossas convicções. É Cristo. Cristo. Toda vez que você ouvir alguém culpar um fator externo, pode ter certeza que ele está enganado. Toda vez que você tentar se justificar com algo que é externo, isso já é um indício de que o seu coração está tentando distorcer a realidade. Porque a verdade é que a gente tem que se prostrar e dizer: Senhor, sonda então. Porque uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Então, se há alguma área na minha vida onde a raiz não está na tua palavra, corta, poda, porque essa é a promessa de Cristo. Toda árvore boa Ele vai podar para que dê mais frutos. Então, o ponto central para nós, meus irmãos, não é mudar hábitos, não é ajustar comportamentos, muito menos evitar certas situações, porque uma hora o fruto vai dar, se a raiz não estiver na palavra. Se a raiz continua viva naquilo que não é verdade de Deus, uma hora o fruto vai aparecer. O que muda a nossa vida é onde as nossas raízes estão. É isso que alimenta os frutos de Deus na nossa vida. É isso que trata, é isso que trabalha o nosso coração. Toda mudança que não for fruto disso é temporária.
Mas toda mudança que está enraizada na palavra e na concepção de chegar diante de Deus constantemente, dizer: sonda-me, é isso que produz um fruto que permanece, nas palavras de Jesus. Não basta a gente gerenciar comportamentos, não basta a gente chegar aqui na igreja e dar algumas direções. É preciso que haja uma mudança interna, constante, diária, para que mude o resto das nossas vidas. A gente não pode ficar vivendo de ciclos de queda. A gente tem que se esforçar para lidar com um sintoma e não com os frutos aparentes. A gente tem que lidar com a causa, não com o sintoma, desculpa. A pergunta é: nós estamos tratando o que aparece ou o que origina os frutos? Porque quando a raiz permanecer intocada, o fruto sempre encontrará um caminho para voltar. Mas como é que acontece essa mudança? O texto de Jeremias vai nos dizer, verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Só Deus pode revelar verdadeiramente o nosso coração. Deus fala através aqui do profeta e se coloca como o único, absolutamente capaz e confiável de dar para nós o diagnóstico da condição humana. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus, a verdade de Deus, que sai da boca de Deus e que está hoje nas nossas mãos, nos nossos celulares, ela que discerne os nossos pensamentos e intenções. É ela que alcança os níveis mais profundos que o próprio homem não consegue acessar. Salmo 139 vai mostrar que a nossa resposta correta é essa que eu acabei de citar aqui: sonda-me, ó Deus. Diante da verdade da palavra, eu não tenho que me autoproteger, eu tenho que me render. Diante daquilo que me confronta, daquilo que me impacta, daquilo que às vezes até me traz indignação, eu tenho que falar: Senhor, então me sonda. Diante do profeta, eu não tenho que rejeitar o profeta, eu tenho que ouvir o profeta, porque o profeta vem como boca de Deus. Diante de Natã, eu tenho que dizer: sonda-me, esse homem sou eu. Isso muda completamente a nossa vida, meus irmãos. Isso muda o estado da nossa igreja, porque não é o homem tentando entender a si mesmo, é Deus revelando o que está no mais profundo oculto do nosso ser, aquilo que nem nós conseguimos perceber, que foi o tema da nossa reunião de presbitério. A gente sentou ali, começou a pensar, discutir, colocar pontos, orar. Nós chegamos num consenso, falamos assim: gente, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir para Deus mostrar o que a gente não consegue enxergar aos olhos humanos, o que a gente não consegue perceber, o que a gente não está conseguindo. Será que é nós? Será que é eu? Até falei para o presbitério, né? Falei: acho que é eu, vou sair fora do presbitério, vou sair fora da igreja, fora da função pastoral. Até cogitei essa possibilidade para os irmãos. Falei: será que o problema sou eu? Por quê? Porque a gente quer fazer a obra de Deus, nós queremos ver o reino de Deus avançando, mas quem pode mostrar o nosso coração e aonde nós estamos, se estivermos inclusive falhando? Deus. Sonda-nos. E a intenção de trazer essa mensagem aqui nessa manhã e falar sobre o coração nas próximas semanas é te convidar a fazer a mesma coisa, a entrar conosco junto com o presbitério, a orar, a pedir para Deus graça, a falar: Deus, nos sonda, Deus, nos mostra, porque nós mesmos não vamos conseguir fazer esse diagnóstico. O problema não é desconhecimento, o problema é que talvez a gente esteja enxergando uma realidade que está distorcida. Malcolm Horton, o autor do Simplesmente Crente, se pudesse ler esse livro, leia.
ele acerta quando ele diz que o homem moderno, ele confia mais na sua própria percepção do que na revelação divina. Isso cria uma espiritualidade que está centrada no natural, no sentimento, no indivíduo, ao invés da verdade. Se o coração é enganoso, meus irmãos, essa confiança se torna extremamente horrível para nós. Isso, quem pode mostrar isso para nós é só Deus. Alguns 2 anos atrás, eu estava com umas dores aqui, fui no médico e o médico falou assim: vamos fazer um raio-x. Como é que chama aquele negócio aqui? Não é raio-x, hein? Endoscopia. Foi lá e viu que a minha vesícula estava totalmente entupida, e o médico falou assim: se você não operar, você vai morrer. Eu falei: mas eu não estou sentindo dor aqui, eu estou sentindo dor aqui mais para baixo. Eu falei: não, mas você tem que morrer. Você tem que morrer, não, você tem que fazer a cirurgia. Se morrer seria ótimo, né? Porque ia para a glória já direto, né? Mas você tem que fazer a cirurgia. Irmãos, às vezes a gente está assim, às vezes nós não estamos enxergando a nossa vida espiritual, e só Deus para fazer uma endoscopia em nós e olhar o que está mais profundo. Às vezes a gente não tem sinais aparentes, mas lá dentro está totalmente comprometido. A gente está carregando um problema sério que só um diagnóstico profundo consegue revelar. Só Deus para fazer isso. Como diz aí no meio pentecostal, né? Ele é o médico dos médicos. Só Deus para trazer o diagnóstico. A palavra de Deus faz isso. Deus expõe o que está oculto. Deus revela as motivações. Sabe que uma das coisas, confessar um pecado aqui meu, uma das coisas que eu parei de brigar na internet foi justamente porque teve um momento que Deus começou a ministrar o meu coração e falar que aquelas brigas não era pela pureza da igreja, era mais por causa das mágoas acumuladas no meu coração. E aí, o que você faz com isso? Você pode se auto-justificar e preservar o seu comportamento, ou você pode deixar que Deus desmonte as suas justificativas, revele as verdadeiras razões e motivações do seu coração e traga uma mudança completa, que cura. O que a gente precisa não é de desconforto, porque desconforto não resolve o problema. O que a gente precisa é de arrependimento. Toda vez que eu e você ouvimos uma mensagem que nos desconforta, a gente tem que avaliar a razão desse desconforto. Porque eu tenho comigo que em 90% dos casos, não posso dizer 100%, porque eu não sou Deus, mas em 90% dos casos, quando essa palavra nos traz desconforto, ela está tocando numa área do coração que precisa ser redimida. O sangue precisa tocar ali ainda, porque não tocou. Precisa ser curada, precisa ser transformada. 90% dos casos. Parar de evitar a verdade e permitir ser confrontado. Parar de argumentar e ouvir mais. Aliás, é isso que Tiago fala, né? A gente tem que ouvir mais do que falar. Isso é sinal de crescimento. Muitos querem o consolo, mas sem exposição. Muitos querem o milagre, mas sem o arrependimento. Agora Deus trabalha na ordem inversa. Ele revela primeiro para depois restaurar. E eu quero te fazer uma última pergunta. Você quer realmente ser transformado ou apenas se sentir melhor? Sabe que teve uma pessoa que veio aqui algumas vezes, ela já não está mais conosco. Tomara que ela ouça até essa mensagem.
E ela parou de vir. Aí perguntei para uma outra pessoa que conhecia, ela falou: fulano não está indo mais, sabe me dizer por quê? Aí essa pessoa disse: não, ela falou que ela só chega lá, ela só toma paulada. Ela às vezes quer chegar no culto e ouvir uma mensagem boa. Tá bom. Quem busca apenas conforto evita a verdade. Mas quem deseja mudança se submete. E o maior problema talvez é que não seja aquilo que é visível, aquilo que é identificável, porque tem algumas áreas da nossa vida que a gente consegue identificar facilmente, né? Um vício, um erro pontual, uma queda, a falta de perdão. Mas às vezes tem coisas que são profundas, que só um diagnóstico de Deus pode revelar. É como eu te falei desse pecado meu, de ficar brigando na internet. É coisa que é só Deus para olhar para o coração e trazer, como diz a palavra, luz para as nossas trevas. Porque um coração enganoso, ele cria a ilusão de que está tudo bem. Ele cria a ilusão de que você está sendo um defensor do Evangelho. Só que o que está na raiz é outra coisa. Nós queríamos iniciar, chamar a igreja para orar junto conosco. A gente está num dilema aqui como igreja, de avançar como igreja, porque a gente tem uma boa palavra, a gente tem um louvor. Algumas áreas na igreja precisam ser melhoradas, sim, e os irmãos sabem quem tem toda a liberdade para falar conosco, para corrigir essas áreas. Pastor Levi e eu nunca falamos nada ao contrário disso. Então, por favor, não fique com diz que me diz para os cantos. Chega na gente, chega no presbitério. Antes disso, ora. Peça para Deus sondar o seu coração. Vamos orar a partir de... Se você não tem o hábito de orar frequentemente, ore. Comece a partir dessa semana. Se você não tem o hábito de jejuar, comece tirando um dia por semana para jejuar. Para orarmos pela igreja, para jejuarmos junto com a igreja e para avançarmos como igreja. Avançarmos no sentido de acolher pessoas, trazer pessoas, evangelizar. Porque sim, temos uma boa palavra, sim, estamos aqui basados na teologia reformada. Mas a igreja que não cresce numericamente, que também tem alguma coisa errada. Que se você olha para Atos, eles estão apoiados na doutrina, na oração, na comunhão. E a igreja, ela cresce tanto em maturidade, vai se adequando, vai ajustando as funções, eles crescem numericamente também. Nancy Pierce, ele vai destacar que o problema não é falta às vezes de evidência, mas é resistência à verdade. Então que Deus nos revele a verdade esses dias. Porque o coração não apenas erra, ele distorce. E ele resiste para proteger a nossa condição confortável. O problema não é superficial, irmãos. Não falo aqui em nome do presbitério, mas eu falo depois dessas 2 semanas que estivemos juntos. Eu falo que o problema não é superficial, o problema não é falta de atividade na igreja. O problema está mais embaixo, eu acho. E como eu acho, eu estou orando, eu estou jejuando, e eu estou pedindo para você, como igreja, como corpo de Cristo, a fazer o mesmo. Porque se é algo mais embaixo, Deus vai revelar. Se é algo superficial, aí nós vamos ajustar. Mas enquanto a gente justificar, não tem mudança. Enquanto houver defesa, não tem mudança. E hoje, o meu chamado para você e para mim também é para a gente parar de se explicar, de se desculpar ou de racionalizar a coisa. É dia de a gente se expor diante de Deus mesmo. Se você quer fazer isso conosco, queria te convidar a fechar os seus olhos.